Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito do tema Conhecendo a Vontade de Deus para as nossas vidas, ou a vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos falando a respeito de como nós podemos ouvir a voz de Deus, porque Deus ele fala de maneiras diferentes. Então hoje nós vamos falar sobre as maneiras diferentes. Um ponto crítico para nós compreendermos e experimentarmos Deus e saber claramente o que ele está nos falando depende de um item muito importante, crucial em nossas vidas. Em João capítulo 8, versículo 47, Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Somente quem é de Deus, ouve a palavra de Deus ou ouve a sua voz. Esta é uma séria advertência. Quando o crente não sabe reconhecer quando Deus está lhe falando, então ele está com problemas na sua vida espiritual. Já vimos sobre as maneiras pelo qual Deus fala através do Espírito Santo, quando quer que conheçamos os seus propósitos e também o seu modo de agir. Deus, ele fala por meio da palavra, por meio da oração, por meio das circunstâncias da igreja e por meio de outros crentes. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 também nos dizem: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como Deus falou no Antigo Testamento não é o fator mais importante, mas sim o que ele falou. Aquelas pessoas a quem Deus falou sabiam que era Deus que os falava e sabia também o que ele estava dizendo. Quando Deus falava, o que ele falava era singular ao indivíduo, porque Deus quer que nossa experiência com ele é que sua voz sejam também singulares a nós. Então Deus quer que nós tenhamos uma experiência singular com ele e também com a sua voz. Ele quer que nós o vejamos principalmente no nosso relacionamento especial, que é um relacionamento de amor íntimo, de fé e de confiança em Deus. E não na dependência de algum método ou alguma técnica para ouvir a Deus. A questão, como vimos, não é como Deus falou, e sim o que Deus falou. E isso não mudou, ele ainda fala ao seu povo hoje em dia. Quando Deus estava falando, a pessoa tinha certeza de que Deus estava falando. Quando Deus falava a uma pessoa, essa experiência já era um encontro com Deus. Moisés teve um encontro com Deus no meio de uma sarça ardente. Essa experiência tinha sido o encontro com Deus. Quando Deus revela a verdade a nós, pelos meios que for, essa revelação já é um encontro com Deus. Uma experiência com a sua presença divina em nossa vida. Só Deus mesmo, só Ele mesmo pode fazer com que nós experimentemos a sua presença. Hoje, quando Deus fala conosco pelo Espírito Santo, também através da Bíblia, da oração, das circunstâncias da igreja,
você certamente sabe que é Deus que está falando. E você sabe também o que ele está dizendo. Quando Deus fala a você, essa experiência se torna um encontro com Deus. Se queremos realmente conhecer a vontade de Deus e ouvir a sua voz, temos então que dedicar um tempo, empregar um esforço para cultivar um relacionamento de amor com Ele. É isso que Ele quer de nós. Um tempo também meditando na sua palavra, que é a própria voz de Deus, a palavra de Deus falando conosco, a boca profética de Deus falando pelo meio da palavra, mas também por meio da oração. Deus fala por meio da oração. Nós também precisamos observar as circunstâncias que nos rodeiam, porque Deus também usa as circunstâncias para falar conosco, usa a igreja, usa outros crentes também para falar conosco. Então, nós não podemos nos esquecer que Deus é um Deus pessoal. Ele quer se envolver inteiramente com a nossa vida. E Ele dará, então, para cada um de nós, a orientação clara, muito clara, para as nossas vidas. Lembre-se, sempre busque basear a sua compreensão a respeito de Deus na palavra de Deus e não nas experiências. Amanhã nós veremos como Deus fala conosco por meio da oração. Lembre-se, toda vez que Deus fala com você, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio das circunstâncias da igreja ou de outra pessoa, este é um encontro com Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.